Boa tarde, professora. Vou apresentar então a atividade individual. Na letra A, sobre as propriedades críticas das substâncias de análise. No caso, a minha foi componente 1, acetonitrila, componente 2, o isoctano. E o fator acêntrico, utilizando o método de contribuição de grupos. Além de obter esses dados, também foi comparado os dados contidos no NIST. Então, eu fiz uma tabela, duas tabelas, em relação a acetonitrila e isoctano, utilizando o programa, gerando esses valores aqui, e valores que foram obtidos no NIST. Então, a gente pode perceber que os valores são bem semelhantes. Então, tem um quanto tem outro. A B. Em relação a... pede para calcular as pressões de vapor das substâncias puras, né? De cada substância. Então, cada componente. Então, acetonitrila e isoctano. Na temperatura de 290 Kelvin. Então, foi utilizada a equação de Antoine, que é log de 10 no P, igual a menos B sobre T mais C. Foram utilizadas as constantes A, B e C, que foram obtidas através do NIST. Então, esses são os valores de A, B e C que eu utilizei. Temperatura 290 Kelvin. Logo, foi feita só uma operação matemática e descobri a pressão de vapor de cada componente puro embaixo. Letra C. Determinar o volume molar de vapor, considerando que é válida a equação do virial truncada no segundo termo para a condição de pressão 1 atm. O que seria isso? Então, a equação do virial truncada no segundo termo é descobrir o valor de B. E para conseguir, então, calcular o volume molar de cada componente, que é o que pede na questão. Né? Primeiro o da acetonitrila, depois o isoctano e logo o da mistura. Então, eu fiz uma tabela onde eu retirei aqui com os valores da temperatura crítica em Kelvin. Foi retirado no livro Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, que eu tenho, aliás, e são esses valores aqui para cada componente. Então, as etapas do cálculo. Primeiro, foi calculada a temperatura reduzida para cada componente. Então, foi foi utilizada a temperatura crítica da tabela, dessa tabela aqui, e a temperatura de 290 Kelvin, logo foi obtida a temperatura reduzida. Nisso, consegui calcular o B0 e o B1. B0 e B1 vai ser utilizada na equação para descobrir o B, segundo o coeficiente do virial, que é nessa equação aqui. Estou tendo a constante dos gases, R, TC, a temperatura crítica, PC, a pressão crítica. Então, a partir disso, conseguir calcular o volume molar, né, com essa equação V igual a B mais RT sobre P. São as propriedades. Então, aqui tem a tabela com todos os cálculos feitos e tudo que foi preciso para chegar no cálculo. Então, o resultado para acetonitrila foi um volume molar de 20,62 litros por mol e da do isoctano 19,20 litros por mol. Em relação aos cálculos, todos os cálculos que eu fiz nas tabelas foram feitos no Excel.
Então, tudo foi feito, eu simplesmente trouxe para o Word, mas as tabelas foram feitas, os cálculos no Excel. Portanto, então a gente já sabe que o volume molar de cada componente puro. Agora, para descobrir o volume molar na mistura, são feitos outros, eu fiz outros cálculos, né? Que são um pouco mais complexos, que é descobrir qual que é o fator acêntrico na mistura, que é simplesmente a soma dos fatores acêntricos dividido por 2. Esse fator acêntrico que foi encontrado também acho que no NIST, não, no programa, no livro, eu retirei do livro também, né? Então, foi retirado do livro e foi utilizado esse fator acêntrico do livro. Então, a temperatura crítica na mistura, que dependia também da temperatura crítica de cada componente, né? Que foi, que está aqui o dado, que foi obtida no livro também. E a pressão crítica. Também foi preciso calcular, bem como o Z crítico, né? O Z crítico, né? Então foi preciso também obter os valores do Z crítico para cada componente puro, também foi retirado do livro, assim como o volume crítico. Aqui, uma coisa muito importante, porque aqui na equação da temperatura crítica está relacionada ao K. E o K é uma propriedade que representa a semelhança das moléculas, né? E nesse caso, como a composição de cada um é equimolar, é a mesma 0,5 para cada um, então eu considerei como um K e J nulo. Então, assim, consegui obter o valor do temperatura crítica na mistura. Depois disso, feito isso, calculei o B da mistura, através dessa fórmula aqui, com cada valor que já ou foi obtido no livro ou foi calculado. E depois, obtendo o B, consegue-se calcular o volume molar. Então, na mistura. Então, também aqui tem a tabela feita no Excel com os cálculos. Então, aqui o volume molar foi maior, como era de se esperar, maior do que os componentes sozinhos. Então, o componente na mistura é maior, 22,3 litros por mol. Como já foi dito, como já falei, aqui eu tenho a tabelinha com todos os valores de ZC, VC, TC, PC, que foram retirados do livro, aqui para cada componente. Então, na D, para preparar um gráfico quando a temperatura é constante, um gráfico de P versus X1 e Y1 da composição na fase líquida, fase vapor, fase líquida, mantendo a temperatura constante e também fazendo com que a equação seja válida, a lei de Raoult é válida. Foi preciso efetuar alguns cálculos, como o cálculo da pressão de vapor para cada componente através da equação de Antoine. Então, utilizando essa equaçãozinha aqui e sabendo que cada constante aqui que foi retirada do NIST
junto com a temperatura constante. Então, obteve-se a pressão de saturação, pressão de vapor para cada componente puro. Depois eu atribuí valores para x, xi, x1, e ali com a equação com a relação da lei de Raoult, obtém-se essa relação aqui das pressões de saturação com a pressão e o xi para cada componente i. Então, colocando aqui na fórmula cada componente x, cada x e as pressões calculadas, chegou-se a vários valores para as pressões. E após isso, então, consegui calcular os y, né, pela lei de Raoult. Isso daqui nada mais é que a lei de Raoult. Então, aqui essa daqui é a tabela com todos os cálculos efetuados no Excel. E aqui é o gráfico que foi gerado. Então, esse gráfico era de se esperar que tenha tido esse comportamento por ela ser... por ser válida a lei de Raoult, a questão da idealidade dos componentes. Então, a gente pode esperar que seja o gráfico tenha esse comportamento, né? Tanto para a fase de vapor quanto para a fase líquida, x1 e y1. Agora, em relação ao gráfico, para fazer o gráfico, montar o gráfico de pressão constante, né, com a pressão de 2 bar, então foi feito o gráfico da temperatura versus x1 e y1. Foi feito uns cálculos um pouquinho diferentes, distintos, como por exemplo, para encontrar a temperatura de saturação, né? Então foi utilizado essa equação aqui, para cada componente, né? Componente 1 e componente 2, com P constante. Então, como as temperaturas de saturação limitam para o cálculo da pressão de saturação de cada componente, bem como para XY. Então, encontrando essas temperaturas de saturação, eu posso atribuir vários valores de temperatura que estejam na faixa das duas temperaturas de saturação, e nisso conseguir encontrar as pressões de saturação para cada temperatura que foi atribuída. Após isso, encontrando as pressões de saturação para cada temperatura, foi feito esse cálculo, né, por conta da lei de Raoult sendo válida, pude utilizar essa relação aqui, que encontra o x1, o x composição de vapor de cada componente, e o x2 é simplesmente diminuir 1 menos x1, porque 1 seria o máximo, né, o total. As composições de agora na fase líquida, y1, são calculadas pela lei de Raoult, por essa equação aqui, né? Então, e o y2 aí segue pela subtração. Então, aqui foi feito a tabela com todos os cálculos gerados, cada valor de x, x1, y1, x2, y2, pressão de saturação. Aqui foram geradas as temperaturas de saturação, os limites.
e foi gerado o gráfico. O que aconteceu aqui? O gráfico gerado não foi um gráfico que não foi de se esperar que tenha tido que era para ter esse comportamento, né? Na verdade, era para ter tido outro comportamento por conta da lei de Raoult, da questão da idealidade dos componentes. Então, por algum problema, algum erro, o que era de se esperar não aconteceu, que era ter um outro comportamento no gráfico. Então, como foi visto nesse gráfico, os valores das frações na fase líquida e em vapor são muito distintos, não convergindo em nenhum momento. Portanto, o gráfico não ficou como era de se esperar, tendo em vista que a lei de Raoult seja válida para os componentes puros. Então, aqui a gente pode ver bem nitidamente que os valores não foram muito próximos para que haja o comportamento que era, eu acho que o mais adequado. É isso.